Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Planeta Bola. A Casa dos Boleiros de Santa Maria. Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Instagram, no Facebook, ver o convidado que esteve aqui, ou ver mesmo os programas anteriores que ficam ali alojados para relembrar os assuntos que foram aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, óculos multifocais Varilux, descontos de até 50%. Você pode pagar tudo em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão. Garantimos sempre o melhor preço. Ótica Santos, visivelmente a melhor. E Planeta Bola, a Casa do Boleiro de Santa Maria. Nós estamos aqui com o Diego Fávero hoje para batermos um papo. Tudo bem, Diego? Satisfação recebê-lo aqui, Diego. Tudo bem, Tess. Grande prazer. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa mais uma vez. É um grande prazer estar aqui compartilhando esse bate-papo contigo. Bom, Diego, vamos dizer que o Diego hoje ele é o coordenador da categoria de 40 anos da FUVESMA, também é um dos responsáveis pela equipe do Montese, mas jogou muito tempo aí também como atleta profissional. Vamos falar um pouquinho do Diego, antes de falarmos das tuas funções atuais aí. Conta para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte aí, a tua trajetória do esporte. Sempre tu jogou futebol, tu tem porte para voleibol ou para goleiro, mas sempre tu foi zagueiro, que eu sei, né? Como é que foi? Tu sempre jogou futebol? Isso, Tess. Eu comecei muito cedo, né? Acabei começando muito cedo no Juniores do Rio Granense. Comecei com 18 anos, na época do Jesus, que é lá de Cruz Alta. Tinha uma escolinha em Santa Maria, a gente começou a fazer um trabalho bem bacana do Júnior na cidade, para reativar o Rio Granense de volta, que teve um tempão parado. Tenho o meu avô que foi jogador rio-granense, então sempre fui incentivado pelos meus pais também a participar do clube, né? Meu pai hoje, que é esmeraldino aí, roxo, doente, sempre ajudou também o clube, depois ainda mais que eu vim jogando. Aí acabou o profissional começando em 2000, né? Em 98, 2000, foi o Donga, o primeiro treinador, depois veio o Guinga. E aí acabou aquela parte de juniores e 2 jogadores profissionais. Dos juniores acabaram sendo aproveitados para o profissional. Na época eu jogava junto com o Thiago Nunes também, né, a dupla de zaga. E aí acabei subindo para o profissional naquela época. Tive vários professores, foi muito bacana, né? Tive que dar uma parada nesse meio tempo, não tive uma carreira que continuei todo esse período por questões financeiras e tudo mais, né? A gente entendia que naquela época o clube estava se estruturando novamente, muito pouco questão financeira, em questão de ajudar também. Aí tive que sair um período, trabalhar, né, para conseguir até se sustentar, ajudar meus pais, né, em casa. E aí voltei depois de 5 anos novamente, onde o clube já se encontrava um pouquinho mais estruturado, alguns parceiros já conseguindo ajudar financeiramente também. E foi muito legal a época do Soldati, que realmente é um cara responsável por reerguer novamente o clube, né? Teve um trabalho fantástico, a gente junto conseguiu fazer um trabalho muito bacana com outros jogadores também. E depois disso a gente teve uma fase em 2008, em 2007 no Periquito, que quase subimos para a Série A por um detalhe. Primeiro, o ano anterior, acho que foi em 2008, o caso do André Tereza, que deu problemas de cartões, o clube acabou perdendo acho que 6, 9 pontos e mesmo assim quase chegou ao acesso. E aí depois em 2009, acho que foi o melhor ano que a gente teve ali, que acabamos começando um quadrangular fantástico, ganhando Pelotas fora de casa e acabamos infelizmente não conseguindo o acesso. Mas foi uma carreira muito bacana, acabei jogando um pouco no Mila de Júlio de Castilho também, né? Tive vários amigos, porque o futebol acho que é isso, ele acaba trazendo muita amizade pra gente, abrindo muitas portas, né? Eu devo hoje a minha carreira profissional, que eu sou bancário, né?
ao Dilson Siqueira, assim que acabou o futebol, acabou nascendo a minha filha, eu falei, tia, eu preciso agora de outra atividade para me remunerar melhor, porque a gente sabe o quanto aumenta o compromisso, né? E o Dilson Siqueira foi um cara que abriu as portas da empresa dele, onde eu aprendi uma estrutura de bancos mesmo, através da empresa dele lá, e depois eu só consegui, graças a Deus, ter um caminho aí que eu sigo até hoje na questão de bancos. Bom, você falou o nome aí, José Soldati. Eu não sei, não consigo entender até hoje porque homenageia tantas pessoas, né? E ele não é eu nunca vi assim uma homenagem real forte para ele. Ele é sempre lembrado, mas nunca é homenageado. O Soldati, eu acompanhei de perto o trabalho que o Soldati fazia, ele envolvia a família, inclusive, para poder carregar o Rio Grandense. Quanto tempo ele fez isso? Por questões políticas, acabou havendo ali guerras, ele foi afastado e na realidade eu acho que ele nunca foi tão reconhecido como deveria ser, né? Que o Soldati foi um cara que levou aquela bandeira do Rio Grandense, né? Perfeito, eu acho que só quem estava naquele período lá com o Soldati no Rio Grandense, ele tinha um restaurante na época. Sim, que era dentro do Hospital de Caridade. Eu acompanhei o que eu fazia o Rio Grandense na época, eu era setorista. Isso, e também não tinha muitos movimentos e muitos recursos para ajudar fora. Então, tipo assim, eu me lembro que nós treinávamos no Guarani Atlântico lá, a gente não tinha o material suficiente para fazer 2 turnos, a gente cansou muitas vezes, acabava o treinamento, botava o material dentro de um colete, os coletes dentro de um saco, de tarde usávamos o mesmo material, porque não tinha tempo hábil ali para secar o material para a gente treinar de tarde. Findava o treino da tarde, todo o Soldati e a esposa dele levavam para casa, lavavam aquele material que só tinha aquele para o outro dia. O pessoal que vinha de fora, ele tinha uma caminhonete, uma S10 branco, que levava todo o material, não tinha condições de comprar água para todos os jogadores, ele comprava melancia, rachava a melancia para a gente fazer trabalho lá no Chechela, para a gente fazer trabalho em outros locais, tudo gasolina dele, muito dinheiro envolvido do bolso dele que muita gente não tinha noção e realmente ele ia sozinho. Muitos falavam que o Soldati ele quer levar sozinho, negativo, ele pedia ajuda sim, ele pedia ajuda para os outros, me ajuda, eu preciso financeiramente de um pouco a mais para ajudar os meus jogadores, mas era um momento que muitos não acreditavam no clube. O clube estava voltando, a gente teve uma fase assim que nós pegávamos, por exemplo, equipes muito estruturadas. A gente naquela época nós saímos daqui de manhã às 8 horas para jogar às 4 horas em Pelotas. Então cansamos de parar no meio da estrada, descia o seu Ney, descia o pessoal, fazia uma bacia de sanduíche, só pão com mortadela, às vezes nem margarina tinha, né? Eu acompanhei isso muitas vezes. E aí ele comprava aqueles sucos lá, os pequenininhos, aqueles faziam suco, subia. Então tipo assim, a gente conseguia aguentar às vezes 30, 40 minutos de jogos e cãibra, faltava energia para os atletas, porque enquanto os outros jogadores faziam concentração, dormia um dia antes em hotéis, comia em restaurantes, então realmente não tinha como nós competirmos, né, com essas equipes. Acabava tomando às vezes 3, 4, só que daí só ficava aquela imagem, ninguém sabia o que estava acontecendo. E mesmo assim o Soldati foi trazendo, forçando, pedindo ajuda, e depois que o clube começou a se estruturar um pouco mais, veio ajudas de fora, que foi muito bem-vindas, acreditaram no projeto e viram que realmente o Rio Grandense tinha condições, né, de manter um bom relacionamento, não só na cidade, mas como todo o estado. E a gente conseguiu levar o Rio Grandense muito forte, jogos televisionados depois pela TV Com, narradores consagrados hoje como Jader Rocha, Maurício Saraiva, falando o nome do Rio Grandense aqui de Santa Maria, isso que eu levo de muito orgulho, assim. Infelizmente o clube hoje se encontra nessa situação, né, que a gente sabe que agora, nós sempre falávamos, não pode deixar o clube parar, porque depois que para erguer novamente não é fácil. Questões de dívidas, questões de tudo mais que acaba acumulando. Mas enfim, foi uma trajetória muito legal. Eu só tenho a agradecer também o professor Soldati. Eu tive um período que daí eu tive que parar novamente, fui trabalhar até em Santa Catarina. Acabei até ficando um tempo lá no Camburense, treinando na equipe lá. Acabou lá o Campeonato Catarinense, acabei trabalhando lá em Camboriú. E ele me chamou de volta. Vem que a gente vai jogar agora aqui uma Copa RS, vamos enfrentar Inter, Grêmio, Pelotas, de repente uma vitrine que possa alavancar a sua carreira. Tivemos um bom campeonato também, onde enfrentamos Inter de igual para igual no Beira-Rio, época do Walter, época desses jogadores que estouraram o Brasil afora aí.
E foi muito legal. Então, assim, o futebol acabou, às vezes, atrasando um pouco da minha vida assim, de estudante, tive que trancar a faculdade e tudo mais, mas o que eu mais levo hoje são os meus colegas, são amigos que eu fiz, converso até hoje com jogadores, nós temos um grupo no WhatsApp, que a gente fala até que tem que fazer um jogo, às vezes, final de ano, e eu tenho um objetivo, né, que eu pretendo, quem sabe esse ano, colocar em prática, é fazer um jogo beneficente. Eu quero fazer um jogo beneficente com todos esses jogadores, o Miro de Pelotas falou que vem, o Igor, para a gente conseguir cada ano fazer para alguma casa beneficente, porque eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue ajudar o próximo. Acabamos de passar de uma pandemia que a gente sabe que não foi fácil, até para aquele comerciante que sempre teve um pouco a mais, acabou passando dificuldade. Eu mesmo hoje no meu serviço eu acabo vendo como isso refletiu, né, em questões financeiras para muita gente. Então eu tenho esse objetivo na minha vida, tenho alguns amigos que estão nesse projeto comigo e quem sabe esse ano aí, através desses amigos do futebol que eu fiz, a gente conseguir fazer esse primeiro futebol beneficente de Natal. Bom, Diego, encerrada a tua carreira profissional, tu veio direto pro veterano. Isso, aí acabou o futebol, a gente fica naquela expectativa, tô louco para fazer uma vez 35 anos, para jogar a FUVESA, para fazer 40 anos, e aí então nós começamos a montarmos nossos 40 anos na Figueira ano passado, né? E a gente fez um bom campeonato, chegamos até a semifinal pelo primeiro ano, só que o Figueira acabou escolhendo não ter a categoria 40 anos, porque já tem a 45, 50, 55, 60, até em questões de campo para ter para todas as equipes lá. Até agradeço ao seu Darcy Figueira pela oportunidade, o Ademar Possobon, que é o presidente da associação, abriu as portas para a gente montar lá os 40 anos lá na Associação Figueira. E aí, como fechou essa categoria 40, imediatamente o GR, junto com o Sacol, junto com o Giovanni, o Lindomar, a diretoria lá do Montese, me fez o convite na hora. Diego, você é um cara que tem que vir para cá, a gente precisa montar os 40 anos, porque o Montese se encontra hoje num grande projeto de Santa Maria, né? Para quem não sabe, ainda está sendo feita a nossa sede lá fora, passando a Ubra, você anda, acho que uns 200 metros mais ou menos à direita, quem passa já vê, já tem um campo de futebol 7 lá, que já usamos todas as terça-feira para fazer o nosso futebol entre nós, depois aquela resenha, o churrasquinho. Já está sendo plantado a grama do campo 11, todo mundo trabalhando um pouquinho, o Giovanni passa o dia lá, bota uma graminha, bota uma muda, é um trabalho que já está sendo feito os vestiários, né? Então a gente tem um projeto, vai se tornar um clube, onde vai ter piscinas, vai ter quadras de futebol de areia, vai ter lugares para acampar, para os jogadores levar o seu familiar no domingo lá. Então é um trabalho assim bem estruturado mesmo também, que envolve muita questão financeira, por isso que ele acaba sendo um pouco mais lento para ser construído, mas a diretoria do Montese é uma diretoria fora do normal, que eu estou tendo o prazer de trabalhar junto, agora já conhecia, todos eles já conhecia, mas de estarmos juntos, de conversar, e qual eu faço parte também da diretoria do Montese. Eu sou coordenador dos 40 anos da FUVESA de Santa Maria e diretor da minha categoria de 40 anos. É um trabalho assim que a gente procura fazer com bastante, igual vem trazendo o Sacol até o momento junto com o Gé. Eles fazem um trabalho de maestria incrível dentro do clube, são pessoas totalmente responsáveis, que não só pensam o que é bacana até, que eles não só pensam assim, vamos conseguir verba só para o 40, só para o 50, quando vem alguma coisa que eles conseguem, é no prol de todo o clube, isso é muito bacana, e é isso que faz crescer todo mundo junto. Então eu já agradeço, desejar também aqui o Sacol e toda a diretoria do Montese pela oportunidade de montarmos os 40 anos lá. Tu levou o teu grupo lá da Figueira, ou como é que tu fez para te montar os 40? Cada um tem seus bruxos, a sua bruxaria, né? Isso. Mas tu tem que fazer a base por ali, né? Isso, na verdade a gente levou a base, né, que estavam com nós, acabamos levando uma base, eu acho que 9 jogadores, e a gente tem bastante jogadores de fora também. Temos de Júlio de Castilho, temos de Cruz Alta, tem o nosso goleiro e um volante também de São Cepé. Então o pessoal acaba vindo bastante gente de fora. Alguns vêm, por exemplo, o nosso lateral esquerdo, Lucas, vem junto com o pessoal que joga 50, 55. E aí vem tudo junto numa caravana que a gente brinca, né? O pessoal de Cruz Alta às vezes vem em 2 carros. Então a gente
conseguiu levar uma base, mas incrementamos muitos jogadores esse ano também, como o Fon, é a concessão dos 40, o primeiro ano que ele joga os 40 anos, né? E outros jogadores conhecidos que jogou profissional também, como Rafael Viana, o Ricardo Facin, que jogou no São Luís de Juí, o Jalbert mesmo, o Marcinho, que era volante do Rio Granense. Então a gente acaba tendo um grupo assim. A nossa ideia, primeiramente, claro que todo mundo quer chegar para entrar na FUVESMA, ser campeão, a gente quer jogar, a gente quer erguer o título, mas a gente tem ideia primeiramente de formar uma família, onde a gente possa chegar no jogo, acabar o jogo, levar um filho, levar a esposa, levar um pai para olhar o jogo e depois ter um ambiente saudável. A consequência disso vai ser o título que pode vir ao natural, mas primeiramente a gente tenta fazer um trabalho um pouco diferente, né, Tess? Porque hoje em Santa Maria, queira ou não, a gente tem que ser honesto aqui, que o nosso futebol amador tem que mudar muito. E aí eu acho que parabéns a essa nova diretoria da FUVESMA, junto com o Mauro, o Ademar e todos os outros, onde já estão fazendo esse ano que cada categoria esteja um diretor dos 40 e cada categoria esteja um coordenador responsável. Eu acho que isso está funcionando super bem. Não tem mais aquelas reuniões que tipo assim todo mundo quer falar e tal, acaba sendo muito moroso o projeto. Hoje cada diretor leva a sua ideia para o coordenador e toda segunda-feira nós, coordenadores, junto com a diretoria da FUVESMA, se reunimos para ajustar. Ontem tivemos uma reunião junto com toda a comissão de arbitragem, foi muito legal, ouvimos eles, também queria ouvir, porque a gente também cobra arbitragem, mas também precisa ouvir o que os nossos jogadores estão fazendo para que seja bons jogos. Não adianta a gente cobrar só de um lado e esse lado não se ajudar. Então assim, a gente quer ver se voltamos a ter aquele futebol saudável no sábado à tarde, que a gente pare com essa função de tem uma briga na beira de campo, que vem polícia envolvida, que jogadores brigando entre si. Não é o objetivo do nosso veterano de Santa Maria. A gente tem que ser o exemplo. Nós somos hoje, eu acho, o maior futebol de várzea do país, né? É passado aqui por Santa Maria. Eu acho que nenhuma cidade tem categoria de 70 anos, é incrível. Então a gente tem que ser o exemplo e nós, como coordenadores e diretores de cada equipe, temos que conscientizar o nosso time e cada gente que entra sabendo que a gente faz um trabalho diferente. E você veja aí que, como você disse, é uma questão de diálogo, porque aqui mesmo, em Santa Maria, o veterano está formando árbitros para todo o Brasil. Tu vê o quadro de árbitros hoje da Federação, da Confederação e da FIFA, foram árbitros que passaram pelo veterano. Eles mesmos dizem, né? Agora está o Clay aí despontando, teve nas semifinais já do Gauchão, o Daronco, a menina, a Maíra, a gringa também, que anda apitando os jogos aí das mulheres. Então, todos são formados aqui no nosso veterano, graças a eles. Todos eles dizem que a gente questionou, né? A gente olha, por exemplo, o interior do Rio Grande do Sul, só tem cedido os árbitros aonde? Pelotas, que saiu um árbitro lá, que despontou há pouco tempo, em Santa Maria, que são vários árbitros. Por que isso? Aí foi-se ver que eles têm um campo para eles trabalharem, que é o veterano. Então eles têm uma experiência, a cada sábado eles estão sempre em atividade, trabalhando, aplicando o que eles aprendem na parte teórica, e por isso está despontando tanto árbitro. Então você tem essa geração de árbitros. O que está acontecendo? Muitas vezes está faltando esse diálogo, esse melhor relacionamento entre dirigentes e atletas e o quadro de árbitros, né? Exatamente, Tess. Eu acho que a gente sabe que, tipo assim, por exemplo, trazendo um pouco para o meu lado profissional, eu fui gestores há muito tempo, né, do banco que eu saí para vir para o banco atual que eu estou hoje, e o banco, a empresa que eu estava hoje é normais das empresas trabalhar muito com a parte do ser humano, gestão de equipe, trabalhar muito pessoas. Hoje um grande gestor tem que entender, tem que saber conversar e saber transformar uma pessoa para também futuramente ser um grande líder. Então a gente passou por vários processos como esse. A gente sabe que passar uma ideia para um ser humano é difícil às vezes. Não é simplesmente nem desligar uma tomada. Existem processos. Então a gente sabe que cada um tem um processo diferente. Tem gente que vai assimilar um pouco mais fácil, tem gente que vai demorar um pouco mais e tem gente que não vai querer aceitar. Então assim, quando passa por um processo desse transformação que a FUVESMA está passando agora, exige um pouco às vezes de resistência do outro lado também.
Mas eu acho que já teve uma grande iniciativa que a FUVESMA trouxe o Anderson Daronco para dar essa palestra, para conversar. E a gente foi lá para dar uma palestra o Daronco, deu 1h30 e acabamos saindo lá, era quase meia-noite do Morotim, do Palace Hotel. Foi muitas dúvidas, muitas coisas que ele passou que a arbitragem não tinha noção, não sabia realmente o que realmente... esse eu achava que era pênalti, mas não era pênalti. Então assim, foi muito bacana. O passo foi dado. Agora, não só a arbitragem, como os diretores, como os atletas, têm que entender que o futebol amador está passando pelo novo momento. E então, aí vem, por exemplo, esses exemplos. Tivemos o Daronco, tivemos outros agora, tem o Rafa e o Rafael, que está fazendo um belíssimo trabalho, um belíssimo mesmo. Eu tive a oportunidade de olhar vários jogos dele. É um cara que já tem uma postura diferente, é um cara que sabe se expor com educação com os jogadores, né? É um cara que os jogadores, tu vê que ninguém faz aquele bolinho em volta dele porque ele bota respeito. Porque ele bota respeito por quê? Porque ele sabe conversar com o jogador. E aí o cara também já vem com respeito contra ele. Porque é muito fácil hoje para o juiz, eu tenho os cartões e que não é o caso dele. Ele é muito atencioso enquanto está. Até os parabéns para ele pelo trabalho que ele vem fazendo. Então assim, a gente sabe que o trabalho hoje é um trabalho que a gente começou, é um trabalho que a gente pretende fazer um trabalho bem bacana, bem legal, né? Que nem eu vou conduzir essa coordenação até o primeiro semestre e vou abrir oportunidade para os outros diretores das outras equipes, quem quiser assumir a minha parte de coordenador também, para ter essa ciência, que eu acho bacana também, né? Quem quiser assumir como coordenador dos 40 próximos semestres, quem sabe o Quadrado do Kennedy, quem sabe o Valdir do Uberlândia, trocar essa integridade para ver como que funciona também. Eu estou totalmente tranquilo. Se tiver que continuar também, eu vou continuar com a mesma seriedade, mesma dedicação, porque hoje nós não temos só futebol amador, nós temos nossa parte também profissional, que também rouba muito tempo, mas também a gente assume porque a gente sabe que precisa e gosta do futebol amador. E a gente pretende, eu mesmo, se Deus quiser, quero estar jogando aí até a categoria 70 anos. E pretendo continuar nessa transformação, porque se não continuar nessa transformação, não ter a ciência dos jogadores, dos diretores, torcedores, infelizmente o nosso futebol amador vai acabar. Se continuar muitos campos, muitas violências, muitos saindo de casa, eu preciso ir lá, mas eu preciso brigar com fulano. Isso nós temos que parar. A gente tem que entender que a gente trabalha a semana toda, que nós chegamos no final de semana para ter o prazer de encontrar um amigo, um colega e depois do jogo tomar a nossa cervejinha, tomar nossa água, um refrigerante e comer um churrasco junto e depois ir para casa curtir o final de semana com a família. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente tem aí procurado, na medida do possível, né, promover e divulgar. A gente sabe a importância que tem o nosso veterano em todos os sentidos, saúde, convivência. E por isso nós temos espaços especiais, inclusive a própria rádio, que é do nosso grupo Rádio CDN, tem um programa de sábado de noite que é mais ou menos direcionado ao veterano também, para logo termina os jogos já passar resultados. Tudo isso na tentativa também de valorizar bastante a competição. E esse trabalho que você desenvolve realmente merece o nosso aplauso. E até aqueles apoiadores, se tu tiveres, por exemplo, no Montese, alguém que seja uma base dos teus apoios, tu quiser agora fazer um agradecimento, fica bem livre para te utilizar esse espaço aí para te também divulgar essas pessoas que te apoiam. Eu quero agradecer primeiramente todo o pessoal, né, que onde a gente vai com a ideia da equipe do Montese de 40 anos, muitos não conheciam, e a gente sabe também que a gente pede muito recurso, às vezes assim, um pouquinho de um pouquinho do outro, mas a gente recém que está vendo as empresas voltar à normalidade, digamos assim. Então a gente entende que é difícil hoje o pessoal disponibilizar 1.000, 2.000, 500, o que for, para alguma atividade esportiva que a pessoa principalmente não acompanha, não vai estar junto, e a gente entende perfeitamente. Mas também a gente entende que, tipo assim, a gente precisa de algum apoio para manter, às vezes, um fardamento, alguma coisa diferente para dar para os nossos jogadores, para nós mesmo ter um campeonato mais saudável. Então, assim, a gente começou um projeto agora, tivemos alguns patrocinadores, como o Ipo Supermercado, que ajudou a gente, o Jôner Portela, que faz financiamento de veículos também, que tem uma loja, apoiou a gente.
né? Então, assim, essas empresas que vêm ajudando agora também, o Rafael Viana também, que tem a empresa dele, também acabou ajudando também a gente conseguir montar em questão de uniformes e tudo mais, para ter uma estrutura para a gente começar. Então, assim, são, por enquanto, algumas mãos que estão ajudando para começar um projeto. Muita gente já confia bastante no nosso projeto dos 40 e quem sabe a gente consiga daqui para frente manter a solidez do projeto, essa parceria cada vez mais, porque a gente sabe que depois que tiver a nossa estrutura do Montese pronta, toda a organização, as coisas começam a ficar um pouco mais fácil, porque daí finda os gastos e a gente começa a ter essa receita para outras coisas. Então, assim, é só agradecer mesmo o pessoal que tem ajudado bastante, acreditado bastante, e todo o grupo do Montese 40 anos e todas as categorias do Montese também, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo e fortalecendo cada vez mais esse nome do Montese, que é um nome muito conhecido não só em Santa Maria, como em toda a região aqui do esporte nosso. Diego, para encerrarmos, você está coordenando então a categoria de 40 anos da FUVESMA. Quantas equipes, Diego? Hoje são 7 equipes. 7 equipes. São Montese, Uberlândia, Paineira, Cerro Azul, Kennedy e Locomotive, e no caso nós, o Montese. Como é que é a fórmula da competição? Ela é todos contra todos, como são número ímpar, são 7. Um sábado fica um de folga. Os 4 melhores se classificam, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, um jogo único. A gente definiu que esse jogo único é um campo neutro, empatou, vai para os pênaltis, e aí a decisão faz os 2 vencedores, e esse ano vai ser uma novidade a decisão do terceiro e quarto lugar, que também a FUVESMA está de parabéns, que também vai premiar para quem ficar em terceiro lugar. Uma das polêmicas que tinha era o mando de campo nesses mata-mata, então não tem mando de campo, é campo neutro. O que aconteceu esse ano, tá, Tess? Nós tivemos uma reunião no começo do campeonato, cada coordenador junto com seus diretores se reuniram com o Mauro, que é o presidente, e cada um passou a forma que queria que fosse o campeonato. Tem gente que quis fazer só ida, claro. Tem só volta, ida e volta. Vai ter jogos, por exemplo, na semifinal e final de categorias, que vai ser ida e volta, que vai ser nos seus mandos de campo. Então nós, dos 40, definimos ser campo neutro, e quem escolhe esse campo são os 2 melhores colocados. Perfeito. Alguma coisa que a gente esqueceu de colocar aí, Diego? Não, tudo certinho. Mais uma vez, muito obrigado, Tess. Parabéns pelo teu belíssimo programa. É um grande prazer para mim estar aqui, cara, falando contigo. Obrigado pelo espaço. Eu acho que esse espaço que você dá para nós, vir aqui conversar, compartilhar essas ideias, mostrar para a cidade, e a gente sabe que depois vai longe o que a gente está falando aqui, e é através do teu programa também que a gente consegue muitas coisas bacanas, que realmente o pessoal, estava lá no programa do TS, começa a acreditar no projeto. São gratidão então a ti, obrigado pela oportunidade, mais um grande prazer falar contigo. Já tivemos várias conversas desde a época do Rio Granense, e mais uma vez, muito obrigado pela tua parceria e parabéns pelo teu trabalho. Legal, obrigado pela tua vinda aí, né? E sucesso. Obrigado. Nós estamos indo embora, mas estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Planeta Bola, a casa dos boleiros de Santa Maria.